Você sabe o que é o exame médico periódico? Qual a importância dele dentro da empresa? Qual seria a melhor periodicidade que ele deveria ser feito? Seria uma vez ao ano, duas? Será que ele pode ser usado como exame médico demissional? São tantas perguntas, são tantas dúvidas, né? Se você gostou do assunto, convido você a se inscrever no meu canal. É super rápido, fácil e gratuito. Basta você clicar nesse botão escrito inscreva-se aqui abaixo do vídeo ou seguir o passo a passo aqui ao lado. Sem mais delongas, vamos para o vídeo então? Fala galera, tudo bem com vocês? Como é bom ter vocês aqui comigo. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula e estou aqui para falar do exame médico periódico. O principal objetivo desse exame é proteger a saúde e integridade do trabalhador, pois nesse exame analisa-se a exposição do empregado aos riscos inerentes da atividade, o que torna possível avaliar os impactos dessa exposição à saúde do funcionário. O exame médico periódico é uma exigência legal, é obrigatório pelas empresas, assim como acontece no admissional, demissional e no de retorno ao trabalho. Eu vou deixar na descrição os links desses vídeos e nos cards aqui em cima também. É um exame médico que os funcionários precisam realizar periodicamente para identificar possíveis problemas de saúde e atestar sua capacidade para a continuidade da atividade atual. A obrigatoriedade do exame periódico é estabelecida pela legislação trabalhista desde 8 de junho de 1978. A regulamentação aconteceu por meio da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho. A NR7, que é a norma regulamentadora que se enquadra o exame médico periódico, ela define em seu item 731 que compete ao empregador custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. Ou seja, todos os custos relacionados aos exames são de responsabilidade total da empresa, podendo incluir transporte e, em alguns casos, até alimentação, se o funcionário tiver que ficar em jejum para fazer algum exame. O exame periódico ele é composto por uma anamnese patológica completa, uma avaliação clínica e ocupacional. No exame periódico, são examinados os aspectos gerais de saúde do paciente. Assim, o médico do trabalho poderá constatar se o funcionário está apresentando algum problema físico, mental, relacionado às suas atividades laborais. Dependendo da função que o trabalhador desempenha na empresa empregadora e dos riscos aos quais ele está exposto, podem-se exigir exames complementares, como a audiometria, a acuidade visual, os exames laboratoriais e entre vários outros. Tais exames são pedidos para garantir à empresa contratante que o funcionário poderá ou não continuar a realizar uma determinada atividade laboral. Qual é, então, a importância do exame médico periódico? É sempre válido lembrar que todo ASO, ou seja, o atestado médico de saúde ocupacional, ele é um documento e ele é um respaldo legal tanto para a empresa como para o funcionário, em caso de ações judiciais. Caso o trabalhador alegue que adquiriu algum problema de saúde devido ao trabalho realizado na empresa, é essa documentação que vai comprovar ou não a acusação. Através do exame periódico, o médico ele pode identificar o início de alguma doença do trabalho. E quando essas doenças são identificadas no estágio inicial, consegue-se evitar possíveis agravamentos, dependendo da doença. A empresa pode fazer mudanças ou adaptações ergonômicas para evitar o desenvolvimento de problemas mais sérios. Pode mudar alguns agentes químicos que estão fazendo mal à saúde de seus funcionários ou até mesmo adotar alguma outra medida administrativa ou corretiva para sanar o problema. O que acontece se o médico avaliar que o funcionário não está apto para aquela função? Se o problema de saúde gerar incompatibilidade com a função atual, mas não representa um risco para si ou para os outros, a empresa pode colocá-lo para desenvolver outra atividade. Porém, há casos que o funcionário deverá ser encaminhado ao INSS para que seja devidamente periciado e obtenha os benefícios decorrentes do afastamento. Quem precisa fazer o exame médico periódico?
Todos os trabalhadores eles precisam passar por esse exame. Qual é, então, a periodicidade ideal para o exame médico periódico? Depende do risco ocupacional que existe dentro da empresa. Quanto maior o grau do risco existente na empresa, menor deve ser o intervalo para sua realização. Porém, quem determina esse período é o médico do trabalho. Se o risco for mínimo, o exame será feito a cada 2 anos. Este é o tempo máximo permitido por lei. Mas são poucas as empresas que se enquadram nesse perfil. A periodicidade mais comum é a anual. Há funções que, dependendo da exposição, exigem exames periódicos a cada 6 meses. Tudo depende do grau de exposição dos funcionários aos riscos. O certo é a empresa procurar profissionais da área de segurança para fazerem o PPRA e o PCMSO, que são os programas obrigatórios relacionados para a gestão da saúde e segurança da empresa. Uma outra dúvida comum: o funcionário pode realizar o exame nas suas férias? Não, o funcionário em período de férias não pode passar pelo exame periódico. Ele deve esperar seu retorno das férias para realizar o procedimento. Quais são as consequências de negligenciar o exame médico periódico? Tem muita empresa que não faz os exames médicos periódicos. O que isso pode trazer para elas? Em primeiro lugar, ela fica sujeita a multas e autuação junto aos órgãos fiscalizadores. E tem a velha história: se o trabalhador alegar que adquiriu alguma doença ocupacional ou teve sua condição agravada diante dessa negligência, a empresa ela pode arcar com um grande prejuízo. Se for comprovado que não houve a devida assistência ao trabalhador, como, por exemplo, o afastamento ou o encaminhamento desse funcionário junto ao INSS, o trabalhador ele pode entrar com uma ação trabalhista pedindo indenização. E isso é uma causa ganha para o trabalhador, viu? Apesar de ser direito da empresa saber sobre as condições de saúde de seus empregados, existem algumas situações que extrapolam os limites. O exame de HIV, por exemplo, nem todas as empresas têm o direito de exigi-lo. Este exame só poderá ser solicitado de forma legal se o profissional estiver concorrendo a uma vaga na qual há riscos de contaminação. Por exemplo, se o trabalhador for da área de saúde e for trabalhar em um hospital, é perfeitamente justificável a empresa cobrar esse exame. Inclusive, a empresa ela pode até negar a vaga a esse candidato se ele tiver HIV, sem que isso estabeleça discriminação ou preconceito. Mas preste bem atenção: aos cargos em que não haja risco de contaminação, nem o exame pode ser exigido e nem o candidato pode perder a vaga por ser portador da doença. E o exame de gravidez? Ele é outro dilema, ele pode ou não pode? De acordo com a lei, é vedado ao empregador exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou da gravidez na admissão ou na permanência no emprego. E os toxicológicos? Não existem restrições específicas, mas os exames toxicológicos, que são aqueles para verificar o uso de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas, eles não são recomendados. O exame periódico ele pode ser utilizado na demissão? A avaliação feita pelo médico do trabalho, tanto na realização do exame médico demissional como no periódico, é a mesma, conforme o item 742 da NR7. Assim, em relação a esse ponto, não há impedimento que um exame substitua o outro. O que deve ser observado, no entanto, é o intervalo entre o último exame periódico realizado e a data prevista para a homologação da rescisão contratual. Desta forma, será obrigatório o exame demissional nos casos em que o exame periódico tenha sido realizado há mais de 135 dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o quadro 1 da NR4, e 90 dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o quadro 1 da NR4. Se o exame periódico tiver sido efetuado há menos tempo do que o descrito acima, ele pode sim ser utilizado como exame demissional.
Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Me siga também nas outras redes sociais, no meu Facebook e no Instagram. Sempre estou postando alguma coisa por lá. Se você tiver alguma sugestão de tema ou alguma dúvida, deixa elas aqui nos comentários para mim, ou então me chama nas redes sociais, que eu respondo você. Um beijo, até mais. Tchau!